Quando eu ouvi essa música, eu vou ficar emocionada agora, espero não ficar. Quando eu escutei essa música, Andressa, meu Deus do céu. Aí sim, eu tinha certeza que eu tinha achado o caminho, eu tinha certeza que era aquilo, era isso que eu ia fazer na minha vida. Eu sou Renata, tenho 39 anos, sou da turma Humanoterapeuta 6, já faz um ano, né? Acho que é por agora, né? Em abril que lançou o 6 e já estou formada como humanoterapeuta já há um ano. Sou psicóloga formada também, então minha trajetória começou em 2006, que eu me formei em psicologia. Já pode começar a contar? Só conta pra eles de onde é que você fala, Rê. Eu estou em São Paulo, moro hoje em Serra Negra. Ah, em Serra Negra, interior de São Paulo, pertinho daqui. É, Meu pai adora Serra pertinho. Negra. Mas eu sou de São Paulo, morei a vida inteira em São Paulo. Eu sou paulista, nasci aí, morei a vida inteira aí. Eu só vim criar os filhos num lugar mais Mais tranquilo. tranquilo, legal, Rê. Então vamos lá, vamos começar. Então, como eu fui com as pessoas essa semana, para a Tá, gente estruturar um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando aqui entender essa trajetória toda. Então a gente vai dividindo em três blocos que achei que ficou mais fácil assim. tá. O que que fez você, qual a sua trajetória, suas dores, suas questões, que foi levando você até a busca pela espiritualidade, né? Qual é a sua experiência com isso? E aí depois como é que você encontrou o humanoterapeuta, como foi o processo do humanoterapeuta Tá. e agora trabalhando como terapeuta, enfim, atuando, o que foi possível depois, o que, que o humanoterapeuta trouxe para você, tá? Então assim a gente Tá, estrutura, fica mais fácil esse tá bom. entendimento. Então vamos lá, o que que fez você, como é que é essa busca da Rê pela espiritualidade, desse mundo energético espiritual? Então, eu fui conduzida, né, eu não busquei a espiritualidade, eu fui conduzida até ela, né? E então assim, eu sempre fui uma adolescente, uma criança e uma adolescente muito curiosa, muito gostando de ler muitas coisas, querendo saber muitas coisas, querendo descobrir, saber como é que aquilo funcionava, como é que aquilo era, e aberta a conhecer tudo. Tá. Então, vou falar só da faculdade um pouquinho, que eu acho que é importante, porque assim, eu nunca fui também, eu quero ser psicóloga, era a paixão da minha vida é isso. Não. Então, naquela época tinha aquela coisa de mãe, né? Tem que fazer uma faculdade, você tem que. Tá bom, vamos pensar numa faculdade. E eu escolhi a psicologia, né? Mal sabia que já estava sendo também conduzida a isso. Mais para frente eu ia descobrir. Fiz a faculdade muito legal, eu me formei, né, psicóloga. Ao longo da faculdade eu tive sim vontade de ter o consultório, então, porque são 5 anos e a faculdade que eu fiz ela é voltada para a clínica. Então eu tinha vontade, eu tive vontade de um dia atuar com aquilo, mas eu nunca me senti segura, só formada em psicologia, a ter um consultório. Eu não me via fazendo aquilo, eu não me sentia, achava que faltava alguma coisa na minha cabeça, era uma pós, uma especialização, alguma coisa, porque só a faculdade não me dava base para atender, eu não fazia sentido para mim. Esse é um ponto. Um pouquinho antes de me formar, uma grande amiga minha, né, que eu amo de paixão, me levou para o centro de Umbanda que ela trabalhava já há muito tempo, há 10 anos já que ela frequentava o lugar. Ela falou, Rei, você não quer conhecer? Eu falei, vamos, né? Era bem pequenininho, bem simples, um lugar assim que, olha, tem um amor muito grande, né, no meu coração por lá até hoje. E entrei lá no primeiro dia que eu fui conhecer, mas eu cheguei, era bem pequenininho, pouca assistência. Essa minha amiga parecia que estava tudo certo. Ela já frequentava há muito tempo, mas não tinha desenvolvido. Mas fui eu chegar lá começar a desenvolver. A entidade dona da casa virou e falou: Menina, você vem aqui, vem ajudar. Porque era muito pequena, só era ela cambona, só ela que ajudava ali. Então ela Entendi. começou a desenvolver naquele dia, não tinha ninguém para ajudar, levar assistente, acender vela, não sei o quê. Eu tirei o sapato, falei, mas eu? Tirei o sapato e já entrei. E nunca mais saí. Foi, foi que começou uma travada. Quanto tempo Voltou. faz isso? Mais de 10 anos. Foi em 2005.
Isso, Tá. que eu entrei. Foi em 2005. Então, assim, nunca mais saí. Então, nesse centro, nesse terreiro, que nesse primeiro dia eu entrei, comecei a cambonar, eu já comecei a frequentar todas as gírias, comecei a ajudar. E depois de 1 ano e meio lá dentro, eu comecei a desenvolver a minha. Claro que a gente já desenvolve desde o primeiro dia, mas aí que eu comecei realmente a desenvolver os meus guias e tal. Eu fiquei nesse lugar por 6 anos, Uhum. né? Tenho muito, muito carinho, mas aí começou a me faltar. Porque, assim, a mãe de santo lá, sabe assim, bem antiga. Então, assim, a coisa é desse jeito, filha, né? É assim que faz. Não, guia, é assim. E não tinha muita explicação e eu necessitava de saber o porquê das coisas, né? Então, isso faz parte de mim. E encontrei, indo lá no santuário de Umbanda uma vez, um terreiro, eu recebi um jornalzinho onde tinha, a gente chamava Umbanda, onde tinha ali um curso de ervas. Eu falei, nossa, fiquei louca, enlouquecida com isso. Falei, nossa, agora eu vou entender, tal, não sei o quê. Fui fazer esse curso num outro terreiro. Então, continuei frequentando esse terreiro e fui fazer esse curso nesse outro terreiro. Eu fiz todos os cursos desse outro terreiro por 1 ano. Eu indo, só era uma casa muito de estudo, era um terreiro também, mas era uma casa muito de estudo, onde tinha estudo de desobsessão, de pontos firmados, de ritos e rituais da Umbanda, os orixás. O curso dos orixás era um curso de cada mês, era um orixá, ele durou 10 meses, era um curso bem intenso, Legal. muito, 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 muito. Era o que eu precisava no momento, eu precisava de tudo aquilo, né? E frequentando outros. Só que chegou uma hora que eu estava tão envolvida com aquela casa, né? E eu nunca tinha ido numa gira naquela casa, justamente para aquela lealdade. Ah, eu não vou trair a minha, não posso. Sabe aquela coisa? E até que eu cheguei para minha mãe de santo e falei assim: eu preciso ir, né? O meu caminho agora é outro. E foi super bem entendido, super bem acolhido. Lógico, ficou triste, mas vai, filha, chegou a sua hora. Fui para essa outra casa onde lá foi muito intenso. Eu trabalhei por 2 anos lá, já frequentava 1 ano fazendo cursos e trabalhando lá como filha mesmo por 2 anos. E fazendo todos os cursos. Então, assim, os cursos eram de sábado e domingo, a gira era de sexta e o desenvolvimento mediúnico era de quarta. Então, eu estava lá quarta, sexta, sábado e domingo. E não tinha outro lugar no mundo que eu quisesse estar a não ser lá. Eu sei como Né? é. Então, assim, não tinha. Então, assim, eu limpava o chão, lavava a louça, pintava o portão. Todo mundo fazia isso, não eu só. Mas, assim, tudo. Então, eu arrumava a sala para os alunos, a gente ajudava nas aulas, a gente desenvolvia tudo, limpava o congá, e tudo que eu fazia era muito gratificante, era uma coisa, assim, Bom, né? muito, muito intenso, né? E aí eu achei. Então, vamos chegar aí no ponto. Quando eu entrei nessa casa, toda essa parte que eu contei até agora, eu me encontrei. Foi como se eu tivesse voltado para casa. Tudo aquilo era muito natural, muito familiar para mim, né? Era tudo bom, tudo muito bom. Então, quando eu estava nesse terreiro, eu falei, não tinha outro lugar que eu quisesse estar, meu coração estava, sabe, é difícil explicar, mas assim, é aquilo que hoje eu entendo, que é sentir pelo chakra cardíaco. Então, tudo que eu fazia, era tudo assim, muito bom, muito gratificante, muito bonito, muito intenso, muito tudo. Só que era só isso que eu tinha. Então, assim, aí voltando um pouquinho, o meu trabalho, eu me formei na faculdade e desde a faculdade eu comecei como estágio em recursos humanos. Depois que eu me formei, eu continuei no mundo corporativo como fui assistente, analista, até chegar a gerente de recursos humanos. Então, eu também trabalhei mais de 10 anos nessa área de RH, onde a gente usa um pouquinho da psicologia, seja, lidando com pessoas, falando com pessoas, resolvendo problemas de pessoas, resolvendo problema de emprego, de desemprego, tentando ajudar a dar emprego para um, para o outro. Então, sempre também movimentando essa parte. E junto com a espiritualidade. Então, ali, assim, não era o que eu amava fazer? Não, mas era bom, porque a espiritualidade me supria, né? Então, assim, o que era bom para mim era estar no terreiro, né? Então, isso que era, que eu hoje entendo que era o meu projeto de vida, né? Então, assim, eu tinha achado o que me fazia, o que me dava prazer. O resto estava tudo bom, porque ali estava ótimo, né? Só que chegou um momento que
ali no terreiro, onde teve uma situação, tudo era muito intenso, as regras ali eram bem rígidas e tal, onde eu fui convidada a sair. Não cabe aqui eu explicar o motivo, Ah, mas eu não fui bem aceito uma situação. Contando rapidinho, foi onde eu conheci o meu marido hoje. Então a gente começou a se relacionar, a gente contou para o pai e mãe de santo que não são deuses, são um homem e uma mulher, humanos ok. normais. Como todos Não, nós. exatamente. Não foi aceito muito bem a situação e eles pediram para a gente sair, eu e ele. Então pensa, naquela intensidade que eu estava vivendo, loucamente, de repente eu não tinha mais nada daquilo. Aí meu mundo caiu, meu chão abriu. Eu fiquei doida, assim, eu falei, meu Deus, né? Porque eram 6 anos indo numa casa, mais 2 anos muito Sim. intensos de tudo, e de repente eu não tinha mais a casa, eu não tinha mais minha casa, eu não tinha mais, assim, eu fiquei completamente perdida, completamente machucada, completamente destruída, assim, foi um Imagino. período que foi ao mesmo tempo que do outro lado eu tinha achado o amor da minha vida, e é hoje meu Sim. marido, né? E que a gente estava vendo aquilo, mas assim, aquele vazio, aquela coisa muito. E assim, eu lembro que logo assim, nos primeiros. Assim, pensa que eu tava, como eu falei, quarta, sexta, sábado, domingo lá dentro. De repente, na quarta-feira eu não sabia o que fazer, na sexta-feira, muito menos, que era o dia de gira. Meus sábados, meus domingos eu não tinha, não fazia outra coisa a não ser estar ali. Então, assim, eu não sabia mais. Eu estava perdida, né? Completamente. E foi aí que eu comecei a pedir para a espiritualidade me mostrar o caminho. O que, que eu faço agora, né? Sim. Aí as pessoas podem perguntar, por que você não foi para o terreiro então? Porque é muito difícil. Quem conhece, quem trabalha, sabe que não é qualquer lugar que a gente vai, não é, eu saí desse, então eu vou naquele da esquina. Não é assim, Não, porque tem né? uma afinidade É, da própria egrégora. É uma missão mesmo. A sim, gente é conduzido sim, quando a gente encontra o nosso lugar é ali. Não é uma coisa, assim, não é um exatamente. emprego que você manda currículo Exatamente. e. Não, é diferente, né? É muito É diferente. diferente, exatamente. Mas eu tô falando que as pessoas, de repente, que não têm essa vivência, não entendem, mas Sim, vai em outro. É a mesma coisa que assim, meu marido morreu, arruma outro. Não é não é assim, assim, né? é isso mesmo. É ótimo esse aí, porque não é assim, Não né? é, Porque não existe é o assim. nosso. Eu digo sempre que a gente tenta muito ter o controle de todas as coisas, e a gente pode ter sim alguma administração das coisas, mas tem coisas que a gente não tem esse controle, porque existe o nosso lugar, né, no mundo. É a nosso espaço no mundo mesmo, é o que a gente veio fazer como missão. Então, Uhum. aquele lugar, ele tá ali. Ninguém vai Sim. roubar porque é meu, mas eu preciso encontrá-lo. Então, até a gente encontrar esse lugar, Uhum. é isso aí que vai acontecer. E os lugares vão. É que o lugar vai mudando, né? A gente é que vai em busca de algo maior até encontrar o nosso lugar exato. Sim. E aí, hoje eu entendo todo esse movimento que a espiritualidade fez. Porque, assim, eu estava até pensando nisso outro dia, né, Hum, com todo o ganho de consciência que a gente tem no curso e nos tratamentos e tratando as pessoas hoje, a gente vai entendendo como a coisa funciona, como a gente não tem controle de nada, como essa dor que eu senti, né? Então, assim, a minha vida até aqui que eu contei foi tudo pelo amor, né? Então eu fui conduzida, tudo muito simples, tudo nada muito difícil, né? Até hoje, minha vida não é difícil, minha vida é tranquila, né? Tá tudo muito tranquilo. Como a gente também sabe que é quando a gente tem uma coisa para fazer, a gente que cria os uhum, problemas. é. Então, assim, tudo muito. E aí foi assim, nessa quebra que eu tive realmente uma dor muito grande e comecei a procurar um caminho. Porque, meu Deus, e agora? Como que eu vou, na minha cabeça na época, como eu vou trabalhar com a espiritualidade sem um lugar, sem um Uhum. terreiro, sem uma mãe de santo, sem uma religião? E eu fui entendendo nesse distanciamento de uma casa que não precisava ter um terreiro, que eu não precisava ter uma religião, seguir assim os preceitos de uma religião, que eu não precisava estar em lugar nenhum, porque a espiritualidade estava dentro de mim, estava comigo sempre. Então, assim, os meus guias não se manifestavam só lá dentro. E aí eu comecei a ter essa sensibilidade diferente. Então, hoje eu entendo que eu tive que ter essa quebra, essa saída brusca, porque senão eu estava lá até hoje, Sim. né?
eu estava super confortável lá. Então, eu tive que sair dessa zona de conforto com essa dor para conseguir enxergar que as coisas não são exatamente assim, que elas podem ser de outro jeito. Sim. Isso demorou uns 5 anos Caramba. até eu entender todo esse processo e buscando um caminho. Não sabia que caminho, mas buscando. Até que essa busca no começo era um outro lugar. No meio do caminho já não era mais um outro lugar. Eu não queria mais encontrar outro terreiro. Eu comecei a falar, eu não vou me encaixar mais no outro terreiro. Eu não quero mais isso. Mas o que é então, meu Deus, né? O que é? E eu sempre pedindo para o meu pai Ogum, e não à toa hoje é o dia dele, Hoje é dia de Ogum, dia 23 de abril, né? dia de Ogum, São Jorge. Não, os caminhos, né? O orixá dos caminhos e do trabalho, e da guerra e da paz também. E pedindo sempre para ele, né? Que para todos eles, mas que me mostre onde está. Se eu não estou enxergando, me mostra. Enfim. Aí chegamos até nós. Né? Foi É aí muito legal que. essa sua história, porque assim, as pessoas têm muita dificuldade. Hoje a gente está vivendo um momento muito, muito peculiar para isso. As Uhum, pessoas, elas estão. E é um caminho um pouco dolorido, porque a gente não tem um entendimento, né, Rê? As pessoas são apaixonadas, elas amam o templo, elas amam uhum, as paredes daquele local, sem entender que o templo habita dentro da gente. Então, quanta gente é exatamente. colocado de certa maneira para fora, né, como aconteceu com Uhum, você, convidado a se uhum, retirar, ou acontece algumas coisas que a uhum, gente não entende, então a gente é muito apaixonado pelo templo e por um período isso muito. pode ser bem importante, mas para depois a gente entender que o templo está dentro de nós e que ele nem Exatamente. está dentro, porque não é dentro do corpo, né? É num Uhum, estado vibracional onde a gente está tá. contemplativo, onde a gente está em estado de graça, né? E isso não É, está em lugar nenhum, isso está dentro da nossa essência. Legal se dividir e- isso e a gente colocar essa é, porque a gente não pode estar apaixonado pelas paredes, porque isso é apego, e apego não exato. é amor. Apego É é dor. isso mesmo. Apego é dor. E Amor tudo é isso. diferente. Desculpa, pode falar. Exatamente. Tudo isso que eu tive que e levei esse tempo grande para entender. Sim. E nesse tempo de 5 anos também tive um filho, tive 2 filhos, né? Então eu tenho um filho de 5 anos e meio, um filho de 2 anos e meio, tudo nesse meio, nesse rebuliço todo. Procurando entender tudo isso, mas isso foi caindo uma ficha aqui, outra ali. Como eu falei, essa semana passada caiu outra. Eu falei, se eu não tivesse saído dessa forma do terreiro, eu não teria entendido a espiritualidade como ela realmente é em essência, né? Isso que você acabou de dizer, que ela não está ali dentro das paredes, não está ali naquele pongá, não está nas imagens, ela está comigo, em mim, na essência, né? Você Sim. acessar ela é um treino também, mas é só perceber, né? É só se conectar, é só perceber no corpo, como a gente fala no grupo, ai, tá doendo aqui, mas peraí, vamos ver o que é, né? É Tá isso aí. pesado aqui e tal, ou então tá leve, ou então... a gente vai entendendo. E eu fui descobrindo tudo isso, como que estava sendo feito tudo isso, né? Esse caminho. E aí um dia, olhando, lógico que a gente sempre acha você pelas redes sociais, olhando o Face de uma amiga minha que estudou comigo e que depois trabalhou comigo no último emprego que eu tive. Ela postou um vídeo seu e eu olhei, achei interessante. Tá, não tá. Ela postou de novo, olhei de novo, aí eu entrei no canal, né, na página e comecei a seguir porque eu achei bem interessante o outro vídeo que eu vi. Comecei a seguir, aí você começou a aparecer na minha muitas vezes, né? E aí apareceu o curso de radiestesia, antes do manoterapeuta, o radiestesia. Aí eu olhei, eu falei, interessante. Entrei e me inscrevi para a semana de radiestesia. Quando eu fiz a semana lá de radiestesia, uma luz se acendeu, eu não sabia nem direito o que era, eu sabia que era uma energia, eu não sabia exatamente o que era, ia ser aquilo. Mas aquilo me acendeu, uma luz. Eu falei, não sabia muito bem o que. Fiz o curso, mas assim, eu comi o curso.
Em um mês eu terminei o curso de radiestesia, muito empolgada. Não tinha ainda percebido que eu tinha achado o meu caminho, não tinha ainda, assim, eu tinha naquele momento achado uma coisa muito empolgante que há muito tempo eu não fazia, que tinha saído do meu trabalho por causa dos filhos, estava há 5 anos sem terreiro, sem trabalho, você ainda estava ali cuidando da família. Falei, nossa, isso daqui vai ser muito legal vou fazer, e já comecei a fazer, postei nas redes sociais, depois que eu terminei o curso, que eu estava atendendo, comecei a ter os clientes já de radiestesia, fazia tudo online, eu fechava um pacote de 4 harmonizações por mês, uma por semana, e dava fazia, né, a consulta, e depois eu dava um feedback por áudio no WhatsApp, relacionando com a metafísica da saúde, o que tinha, aquele órgão em desequilíbrio, o que era, para a gente prestar atenção. Então ficou uma consulta legal, as pessoas também me davam um retorno, aí na semana seguinte mudava, enfim. Todo mundo gostou muito dessa forma. Logo, na sequência, abriu um manoterapeuta. Eu falei, não, eu nem pensei. Eu falei, vamos, quero ver, quero fazer. E comecei a fazer. Me inscrevi no manoterapeuta e comecei a fazer o curso. Acordava 5 horas da manhã, que era um horário... Porque, pensa, 2 crianças, né? Pequenas, toda aquela coisa. Você tem que estudar prestando atenção, porque não é um curso que você faz com pouco, você tem que estar ali inteira, né? Acordava 5 horas da manhã, estudava até umas 15 para 7, que era a hora que eles começavam a acordar, tal, todos os dias. Também em 3 meses, acho que eu terminei o manoterapeuta. Tem uma parte do curso que eu vou falar aqui, vou dar um spoilerzinho bem pouquinho. Na parte da humanometria, né, para quem vai fazer o curso, espero que todos que estão ouvindo realmente atendam esse chamado, essa coisa linda que que tem uma música ali. No fim do módulo, tem uma música. Quando eu ouvi essa música, eu vou ficar emocionada agora, espero não ficar. Quando eu escutei essa música, Andressa, meu Deus do céu, aí sim eu tinha certeza que eu tinha achado o caminho, eu tinha certeza que era aquilo, era isso que eu ia fazer na minha vida, né? Que eu tinha achado realmente uma forma de trabalhar com a minha espiritualidade, uma forma de aquecer o meu coração de novo, uma forma de ajudar os outros, como eu fazia no terreiro, né? E que foi essa. Então, quando eu escutei a música, gente, tem 5 minutos, eu escutei seguido, fiquei 15 minutos chorando. Maravilhosa. É uma música que ela toca numa frequência, não vou falar qual é, senão o pessoal vai procurar, e não é a mesma música. Não é. A música que está no curso, ela tem uma frequência que eleva a gente até o Hospital da Colina do Espaço Humanidade, e ela tocou demais até hoje. Se eu escutar, toda vez que eu escuto, me dá uma... Mas quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, é isso. Eu tô realmente, de novo, aquela sensação, voltei para casa, sabe? Né? Tô acolhida de novo. Eu pertenço de novo, porque essa coisa de pertencer, para mim, é importante. Eu acho que para o ser humano, em geral, é importante pertencer. Então, a dor de eu ter saído do terreiro também foi de não pertencer mais. Sim, com certeza. Não ter mais os irmãos, não ter mais aquela egrégora. Então, quando eu achei, né, o manoterapeuta e me formei e a gente fez o tratamento e tudo aquilo, você vai cada vez mais sentindo o pertencimento. Então, hoje eu pertenço à egrégora do Espaço Humanidade, eu pertenço ao hospital, eu pertenço à vibração, eu não sou especial, mas eu sou essencial nesse organismo todo, né? Que a gente aprende isso também. Então, hoje eu tô realmente plena, assim, tá gostoso. Ai, que delícia! Muito bom escutar isso, essas músicas todas. É porque é o ganho de consciência junto com uma limpeza energética que a gente vai fazendo, aliado a esses estudos, aliado a uma frequência, né? E há uma egrégora espiritual muito forte com o objetivo de ganho de consciência mesmo, em todos os sentidos, né? Não é espiritualidade, não é só, que gostosinho. Não, espiritualidade é ser soldado da luz, é ser soldado da luz. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Os nossos bichos vão subir, as nossas questões vão sair. Então, a gente diz que só a verdade vos libertará.
E é a Sim, verdade sobre mim mesma. Então, tem partes minhas que não são tão bacanas, não são, não, estão em processo de evolução, e eu preciso ter consciência e ter verdade, olhar para elas e falar: essa parte aqui eu sou uma uhum, grandíssima de uma filha da mãe. E sim, fingir que eu não sou não está me ajudando, não é a verdade. Então, é olhar de sim, frente para aquilo e entender que a gente criou as coisas que a gente vive. E é tudo uhum, isso, né? Então, é é, tudo isso que vai fazendo a limpeza da verdade de quem de fato sou eu, né? uhum, Assumindo as melecas que fizemos nessa sim, vida, em outras, e aí a gente fala um pouquinho disso lá, das dívidas kármicas, lições sim, kármicas, processos missionários, assumindo, e aí essa frequência vai, vai abrindo um espaço para essa frequência, de fato, para a gente ser esse soldado da luz, bater no sim, peito e falar. Ninguém disse que seria fácil, mas não, com certeza é extremamente possível e gratificante. Que é, legal, Rê. E como é que tá os seus atendimentos agora? Então você é da turma Humanoterapeuta 6, sim, já faz mais de um ano, né? Agora nesse momento que a gente está uhum. conversando. Como é que tá o processo do humanoterapeuta? Como é que tá os seus atendimentos? Como é que tá a sua vida? Como é que foi isso? E como é que tá isso agora, né? O que que não era possível antes, que é possível hoje, enfim. Como é que tá a sua vida agora como humanoterapeuta? Eu falei aqui só da parte gostosinha, bonita, né? Então tem Uhum. a parte também do dar um nó, né? Do nó que dá na gente aqui, a gente tem que ir soltando, né? Isso eu realmente não falei. Ainda estou nesse processo, porque é Sim, um ajuste de frequência contínuo, né? De sim, tudo, né? Até da mentoria, enfim, tudo é muito ajuste, é muito caindo ficha o tempo todo e você se defrontando com aquilo, que aquilo que é você mesmo, sim. né? E tentando entender e tentando processar, então assim também tem essa parte. Então, não foram, lógico, que tudo flores. Eu terminei o curso, comecei, eu falei, os meus clientes de radiestesia, quando eu terminei um manoterapeuta, eu falei para eles que eu poderia fazer agora a consulta na mesa quântica e a gente continuar o processo de uma outra forma, com Sim. outras técnicas e tal. Então, alguns deles quiseram, né? Não Uhum. todos, mas alguns, eu já, dali da radiestesia, eu já comecei a treinar, porque foram os meus primeiros, a mesa quântica e todo o processo, todo o tratamento. Eu não morava aqui em Serra Negra, eu morava em outra cidade, lá em Penápolis. Lá eu tive bastante atendimentos presenciais. Então, além desses online que vieram da radiestesia, meu filho estava na escola, então a mãe do amiguinho se interessou e veio depois a outra, e assim eu tive umas pessoas, não vou me lembrar, umas 9 pessoas, acho, de atendimentos que eu pude fazer presencialmente. Eu tinha uma sala na minha casa mesmo, eu sei que é complicado isso, mas como hoje eu trabalho muito tempo com a espiritualidade, então eu consigo, de alguma forma, isolar, Um né, espacinho para isso. um Uhum. espaço. Já tenho, né, uma egrégora, enfim. Um E campo de fazia lá os força. atendimentos. É um campo de força ali que a gente, né, todos os cursos não foram em vão, né, que eu fiz Não, para não poder foram. fazer. E aí eu atendi ali, foi fantástico tudo, assim, o retorno deles também. Então, uma das pessoas que eu peguei, que foi duas bem fortes, assim, que eu peguei, uma teve um processo de abuso, a outra teve um processo de síndrome do pânico, onde eu comprovei, ela veio, do pânico, ela veio na sessão e aí ela falando, ela entrou em pânico. Uhum. E a PDR tirou na hora. E assim, foi incrível, assim, eu que tava, a gente acaba se emocionando, né? Sim. Então assim, na hora eu tirei, e ela falou, quando ela voltou, ela falou: "O que que você fez?" Eu falei: "É energia, né?" Ela teve um surto na Teve, sua frente, na hora você aplicou a técnica e ela saiu. teve. Legal, entendi. Ela vem de um relacionamento abusivo, onde ela Uhum. apanhou muito em um determinado momento, até desmaiou, foi abusada naquele momento, desmaiada mesmo, e ela ficou com pânico desde então. E nesse dia na consulta, ela me contando esse fato, ela entrou em pânico, né? Ela Uhum. surtou, realmente. Sim. E aí eu fiz a TDR nela, né? E foi uma, duas, três, até que ela passou.
E aí depois a gente fez o tratamento inteiro e ela saiu realmente curada. Ela não tem mais. Ela me agradece até hoje, já faz tempo. E ela fala, Rê, meu Deus, eu posso ver. Porque aí ela não conseguia, ela não lembrava do rosto da pessoa. Foi por isso que ela surtou. Ela não lembrava do rosto do ex-marido. E na consulta ela lembrou. E aí ela surtou. E aí ela agora consegue vê-lo na rua e tá tudo bem, né? Então eu fui tendo essas confirmações que a gente Legal, precisa né? também, né? O ego precisa, a gente não. Eu explico isso Aprender como o processo de cicatrização, né? Porque às isso. vezes é você ter a cicatriz, esse é o processo do tratamento mesmo, né? Porque tem coisa que a gente não quer mais ver. Isso não significa que não tá, que tá resolvido. A gente só está escondendo a Uhum, coisa debaixo do tapete. Quando tem a cicatrização de fato, você vai lá, você sangra aquilo, tira aquele veneno, né? Tira aquela. Tô uhum, fazendo assim porque eu tenho uma cicatriz aqui na mão. Então, você sangra ela, né? Tira aquele veneno, limpa. Esse é o trabalho energético. Limpar esses blocos, uhum, essas feridas energéticas. E aí ela cicatriz mesmo. E aí você olha para a cicatriz, você lembra do tombo, mas ele não dói uhum, mais. Né? Então, esse é o uhum. processo, não é fingir que ele não existe. Porque ele tá lá, Exato. tanto é que quando ela entra em contato, ela surta. Então, a ferida tá lá, cheia de veneno dentro. Então, é quase um processo de sangria mesmo. A gente mexe de novo, remexe, dói, né, um pouco, mas Dói. as técnicas estão aí justamente para limpando esse processo e aí virar um Uhum. processo de cicatrização, onde você olha, lembra, porque a gente não é louco, Sim, não vai esquecer, né? não Vai tem lembrar, como mas hoje. não vai mais doer. Essa é a ideia Uhum. de todo o processo do É, humanoterapeuta. É isso aí. Que legal. pois E é, aí você estava lá em Penápolis com as suas tava. assistidas, que eu sei um pouco da Umas história, assistidas, conta aí aí. teve uma outra também que foi muito intensa, essa que teve um abuso na infância. E hoje ela me procurou na semana passada, querendo mais um bloco de tratamento. Então, assim, ela mudou essa mudança dessa pessoa, até assim, vibracionalmente, assim, na vibração você sente. Então, quando ela chegava, era uma coisa até que me incomodava, Uhum. né? Chegava a me incomodar, foi tratando. A gente fez o tratamento inteiro, as 3 manometrias, a Taconstalk, a PTR, a regressão dela foi muito intensa. Até que ela é outra pessoa. Ela chegava, o olhar dela era outro, Sim, né? A fisionomia da pessoa era outra. muda. Ela mesma via, ela fala, nossa, eu tô mais bonita. Eu falei, você tá muito diferente de tudo, né? Energeticamente diferente e tal. Só que ela tem ainda muitas questões. Então a gente tirou aquilo que doía mais, que era o processo de abuso, que era o processo com a mãe e todas essas culpas, né? Abriu a consciência dela de uma tal forma que hoje ela consegue enxergar antes de acontecer. Então ela consegue enxergar que alguma coisa não tá legal e já me procurou. Falou, Rê, vamos, eu preciso de você. Eu falei, não, tá bom, vamos fazer uma consulta. Então, assim, ela já consegue, em vez de surtar com aquilo ou entrar naquele processo de dor, ela já percebeu que alguma coisa não estava legal, justamente porque ela ganhou uma consciência e já me procurou pra gente já descobrir o que é juntas, né? Antes de E piorar, já né? antes de piorar. Eu achei isso fantástico. Eu falei, que legal que você se percebeu, que você está se conhecendo e Olha, entendendo. isso que você está falando, Rê, desculpa te interromper de novo, mas é que tá bom, eu não posso deixar, não posso perder Não. a oportunidade. Isso é quando a pessoa vai pelo amor e não pela dor. Ela está indo pelo Sim. amor a si mesma. Ela está se percebendo, se amando, e antes de chegar num processo de dor tão profunda, ela está buscando o processo de autocura, de amor, de consciência sobre o que ela está sentindo. Ela já está se percebendo, se amando e buscando. Então, ou a gente vai pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vai pela dor. Eu busquei pela dor. Tá? Mas hoje eu consigo perceber que nem nesse caso, ela tinha uma dor, ela tratou pela dor, e nesse momento ela está indo pelo amor e pelo valor, pelo amor próprio, pelo valor que ela tem a ela mesma, Sim, né? Tá vendo? A sim. gente pode ir pelos É, dois mundos. foi muito bonito, porque ela, assim, ela não quer perder, então ela vê que alguma coisa já está e ela não quer porque ela era muita dor. Era Sim, muita dor. Então, assim, até de repente o receio de voltar naquela dor, então ela já percebe e já não, né? Então já vamos tratar. Então, sim, estamos que aqui para isso. legal, legal. Aí eu tive, né, falando, continuando a história,
os nossos demônios começam a sair, né? As nossas sombras, né? Que ainda estão aqui por mais tratado, que a gente fez o tratamento e tal, mas quando a gente começa a ganhar consciência e começa realmente a olhar para dentro da gente, a gente começa a realmente ver que a gente não é tão bonito assim. E por mais que a gente saiba disso, a gente ainda não tem consciência do que é esse não tão bonito assim, né? E a gente começa a se sabotar de novo. E foi o que eu fiz. Então lá eu estava tudo bonitinho, tudo estruturado lá na cidade, eu já tinha os meus clientes, né? Um chamando o outro, tal, não sei o que. De repente eu falei, não, quero ir embora, 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 não tá bom, quero mudar de cidade. E arrumei tudo, em 2 meses eu arrumei tudo e vim embora pra Serra Negra, vim pra cá. Do nada. Pois é, do nada. Não, então, do nada não. Aí a gente vai percebendo o porquê desses movimentos que a gente faz, né? Claro que tinha um porquê. Um porquê estar aqui hoje nessa situação. Então, hoje eu moro na montanha, longe de todo mundo. Estou super isolada com meus filhos protegidos. Eu vim conduzida para cá também de alguma forma. Meu marido encontrou também o projeto de vida dele aqui. Então, eu deixei um pouquinho o meu lar, vim para cá, não sei porquê, foi numa agonia. E ele encontrou realmente o que ele tinha que fazer, que ele também estava meio perdido. Então, ele encontrou aí o projeto de vida dele. Mas, nesse meio tempo, eu fiquei perdida, porque eu deixei meus pacientes lá e nesse momento não dá nem para buscar outros aqui, porque é tudo lá. Só que eu estou hoje com 12 clientes, né? Eu tenho 12 clientes que eu estou atendendo. Quando eu falei com a gente, eu tinha 9, então entraram mais 3. Nessas uma semana e meia entraram mais 3. Então, atendendo todos online e prestando atenção bastante, assim, nesse processo todo, né? Então, quando eu vi que, eu surtei, eu falei, não, por que eu deixei todo mundo lá, né? A coisa estava andando e tal, por que eu fiz isso? Tem um porquê, né? Então, assim, olhando para dentro de mim e vendo que eu quero controlar o mundo e que nada pode se controlar, né? Nem os meus próprios quereres, nem os meus... Então, isso foi um outro aprendizado onde é muito bom ter olhado para isso, ter entendido isso e ter acalmado isso dentro de mim. Então, assim, hoje eu entendo que qualquer lugar tá bom, né? Não é lá, nem aqui, nem em outro lugar. A coisa é como é em qualquer lugar que a gente esteja, né? A gente vai fazer, vai trabalhar, só tá aberto em qualquer lugar que a gente esteja. É só deixar a coisa fluir, largar os processos, não ficar querendo segurar, não querer controlar, deixar a coisa fluir, né? Exatamente. Acho que é isso. E aí você chega, se for pensar bem, você teve aquela dor que foi embora e aí não tinha mais os assistidos e como é que eu faço? Entrou numa dor, a gente até conversou sobre isso, porque foi para Serra Negra, e, meu Deus, acho que eu fiz a maior besteira da minha vida. E aí você não estava percebendo que de alguma maneira você já estava tendo estava sendo conduzida para ir para um lugar um pouco mais afastado, num período que alguns meses antes do processo do coronavírus, né? Então depois é que a gente vai entender por que a vida nos levou por alguns caminhos que no momento a gente não entendia, não aceitava, ficava brava ou triste, e que na verdade tudo está caminhando, tudo está indo para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, e que a gente quer ter controle sobre tudo, mas que a gente não tem controle sobre tudo. A gente pode ter alguma boa administração sobre algumas coisas e a gente pode ter controle sobre como eu olho as coisas. Né? Então, em algum momento, você deve ter pensado, eu fiz tudo errado, né? E se julgando, se maltratando, eu sou uma idiota, eu sou uma burra, eu fiz tudo errado, eu larguei tudo. Quando, na verdade, a vida já estava te conduzindo para que a coisa acontecesse exatamente como ela deveria acontecer, para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, como sempre é. A gente só precisa aprender a ajustar a lente. E esses dias eu escutei uma coisa muito legal e que eu acho que é bem verdade. A gente não troca a lente, a gente limpa a lente, né? A gente ajusta o foco, né? Dali por onde a gente está olhando para o bem ou para o mal. Eu posso ver tudo com olhos ruins ou olhar tudo com bons olhos, olhar com os olhos do coração, né? Zóia com zóio bom, e limpar a lente. Né? Às vezes ela está embaçada, a gente precisa dar uma limpada, olhar com aquele olhar bom de que tudo está sendo, de certa maneira, conduzido e que a gente está, sim, sobre a proteção de algo muito maior e sobre o carregar os nossos
a nossa cruz, de acordo com aquilo que a gente já criou nessa vida ou em outras vidas, e aí vem a dívida kármica, a lição kármica, enfim, ou os processos missionários, e limpar as nossas lentes de acordo para olhar para aquilo de verdade, né, com a realidade que aquilo tem, e não criar uma ilusão de que eu sou boazinha ou eu sou especial. Não, a gente não é boazinha, a gente não é especial, a gente está aqui para fazer o que tiver que ser feito, e em alguns momentos, o não ser boazinha é o melhor que a gente pode ser. Né? Que é olhar com vontade de trazer aquela ira, não o ódio, não a raiva, mas aquela ira de olhar com realidade para nossa vida, para nossa história, para nossa e tomar a força que a gente precisa para fazer a virada do jogo aí das nossas e criar, lidar com os nossos demônios internos, com as nossas sombras e não odiá-las, mas sim iluminá-las, né? Porque elas são forças que estão dentro da gente, elas só são feias porque a gente ainda olha para ela com olhos ruins. Quando a gente amar todas as nossas partes, aí o negócio fica bom. Que legal, Rê. Então, muito bom. Então, você está atendendo. Muito legal essa história, Rê. Então, você está em Serra Negra, você atende presencial, você atende online. E como é que eles podem te encontrar, Rê, para o pessoal daí de Serra Negra, da região, ou mesmo não? Como é que eles conseguem te encontrar nas redes sociais, caso queiram alguma orientação, fazer consulta, fazer tratamento? Onde eles te encontram? Pelo Instagram, Renata Sucupira, né? O nome, tudo junto. Renata Sucupira, tudo junto. É Sucupira, é isso mesmo, né? Sucupira. Isso. Tá, Renata Sucupira, tudo junto. No Instagram me acha, dá pra me chamar ali pelo direct ou pelo celular. Não sei se pode deixar. Acho meio arriscado, Rê. Acho meio arriscado. Por segurança mesmo. Tem um monte de golpe no WhatsApp, essas coisas. E infelizmente a gente tem isso. Então, até para a sua segurança e para a segurança das pessoas, entendeu? Então, eles te mandam pelo direct e ali vocês conversam. Eu acho mais seguro. Tá? A gente tem visto, aliás, eu queria até dar uma dica para todo mundo. Tem gente que coloca o telefone nas redes sociais. É um pouco arriscado, de verdade. A gente que trabalha com isso e que a gente tá em grupos maiores, eles têm falado bastante, ter bastante segurança com isso em relação a deixar o telefone, né? Então qualquer coisa manda pelo direct, aí no direct, né, no inbox, aí vocês trocam os telefones, aí é bem mais seguro, tá bom? Para você e para as pessoas, para não ter esses malandrinhos aí, a gente precisa estar esperto, sim, porque essa história de que o mal não existe, não é de tudo verdade, né? Ele existe sim, e a gente precisa estar pronto para ele. A gente não precisa ter medo, mas viver com medo não faz sentido, porque o medo não existe. Isso não significa que o mal não exista, né? Mas viver com medo não faz com que o mal com que a gente seja protegido, tá bom? A gente precisa ser inteligente e amoroso para entrar na frequência certa. Tá bom? Então é isso, Rê, adorei conversar com você. Então, para quem quiser conversar com a Rê, quem quiser consulta, tratamento dentro desse sentido, do humanoterapeuta, dentro dessa metodologia, então, Renata Sucupira nas redes sociais, e aí vocês conversam com ela, vai ver as redes sociais dela, enfim, vão conversar. Então, obrigada, Rê, adorei conversar com você, muito bom saber dessa história, um pouquinho dela eu já sabia, que a gente já tinha conversado, mas muito bom. Obrigada por dividir com a gente, né, a sua história, uma psicóloga que aí começa a entrar no centro de Umbanda e sai de um centro. Eu sei que não é tão simples assim a gente dividir todas essas histórias, porque tem coisa boa, tem coisa ruim, mas essa é a nossa verdade. E um dia a gente vai viver só de histórias. Um dia é só a nossa história que vai valer, né? Então que a gente saiba viver o caminho da luz, o caminho da luz no sentido da lucidez sobre a gente mesmo, né? E quando a gente vive a nossa história com intensidade, com integridade, aí a gente pode fazer da nossa maior dor se transformando na nossa maior força, porque é o nosso aprendizado, é o caminho do mestre interior. Então é isso, Rê, obrigada, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por parar um pouquinho do seu dia, por dividir sua história com todo mundo aqui, espero que tenha feito todo mundo repensar, tem gente que se reconhece nas mesmas histórias, tenho certeza, tá bom? Muito obrigada, Rê. Tá bom, obrigada. Beijo, fica com Deus, tchau. Tchau.